a gente tem que ver o nosso propósito. E tá ali firmado no que a gente acredita. Tá tudo alinhadinho. Porque pedradas vai vir de todos os lados. De todos os lados vai vir pedradas. Mas caso é você seguir, continuar seguindo. Porque quando você atingir seu alvo, eu consegui. A minha vitória está aqui. Muitas vão olhar para você e vão se espelhar em você. Vai falar, ela conseguiu, então também posso conseguir. Porque eu estava passando pelo mesmo processo. Só que eu estava ali me sentindo fraca, sentindo que eu não poderia conseguir. Mas ela passou pelo mesmo processo que eu e conseguiu. Então, eu vou fazer o que ela fez. Eu vou fazer o que ela fez. Lohane colocou aqui, temos que repreender sempre. Deus nos deu essa autoridade. E é verdade. É verdade, gente. Eu sei que às vezes a gente chega ao fundo do poço. E no fundo do poço ninguém quer chegar. Mas às vezes a gente chega, tá? A gente chega. Então a gente só tem que se agarrar mesmo naquilo que a gente acredita, na nossa fé, e deixar que isso nos guia. E você ter ali, Deus, repreenda, Deus. Em nome de Jesus, repreenda. Não aceito isso na minha vida. E você dá o passo de caminhar, continuar caminhando. Você está sangrando, mas vai caminhando. Porque muitas outras pessoas estão se espelhando em você. Aquelas pessoas que precisam ver você chegar ao seu alvo, para elas também continuar e chegar também. Só que também, em contrapartida, tem quem? Os que não querem que você chegue. Contrapartida tem esses. E esses são a maioria. Infelizmente, esses são a maioria. Se você tem 100 querendo te prejudicar, só tem um ali, ó, espelhando em você. Então você não pode deixar. Não pode deixar. Vou aqui seguindo, vou fazer mais uma perguntinha aqui para a Lídia. O que te fez acreditar que mesmo quando tudo parecia impossível, o que fez você acreditar que você iria conseguir? Em primeiro lugar, Deus, né? Só Deus. Só Deus, ele tem o poder de tocar no nosso coração e nos fazer sentir o que realmente é dele na nossa vida, porque muitas coisas chegam aos nossos ouvidos que não é dele, igual você falou, vi em alguns comentários aí também, que a gente tem que repreender, e é verdade, porque tem coisas que vêm para nos tirar do foco, para nos tirar o propósito, e como eu já falei aqui, teve momentos que eu pensei, não, eu não vou seguir, não vou ter filho, não. O quarto que estava aqui preparado, né, para um futuro bebê, eu cheguei a falar com meu marido, vamos fazer de academia, a gente compra uns aparelhos, bota ali dentro, ou seja, algo que eu já tinha comprado com um propósito, eu já estava desviando o propósito daquilo, vou fazer outra coisa, vou usar esse quarto para qualquer outra coisa, porque eu já estava tentando tirar da minha cabeça essa ideia de ter filhos. Porém, quando a coisa é de Deus, a gente sente, né? A gente sente o que é de Deus, o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito, ele faz a gente sentir no nosso coração. E toda vez que eu falava isso, que eu não iria mais tentar, que vamos fazer outra coisa, no fundo era medo de passar por uma nova perda, e também eu sentia, quando eu falava essas palavras, eu sentia que essas palavras eram de mim, não eram de Deus, né? Não era propósito do Senhor. E graças a Deus, com muita ajuda, com muita oração, muita gente do meu lado, e Deus foi limpando isso da minha mente, foi tirando isso do meu coração, foi me fazendo de novo ter esperança, porque a parte médica eu estava fazendo todos os exames investigativos, e nos exames não acusavam nada, a doutora falava para mim, você não tem nada que possa estar causando essas suas perdas. Então não se descobria nada, e a parte médica eu estava fazendo, mas o meu coração estava temeroso de ou passar por uma nova perda, e por conta disso, né, eu estava pensando em, é melhor deixar para lá. E foi o Senhor que foi limpando, foi Deus que foi limpando isso da minha mente, foi trazendo de volta a esperança. Então realmente há a necessidade da gente manter o foco, mas até para a gente não perder o foco diante de tanta palavra contrária e às vezes de tanta coisa,
A gente precisa estar firmado, a gente precisa ter a nossa fé e exercitar a nossa fé. Então, foi nesse momento que eu vi toda a diferença de ter Deus na minha vida. Deus usou muitas pessoas para chegar para mim e falar, pessoas que não conheciam da minha vida, não conheciam da minha trajetória, e foi isso que foi fazendo eu entender, não, realmente Deus tem um propósito com isso. Eu não vou desistir não, porque Deus tem um propósito com isso. A vontade não é só minha, a vontade é dele. E aí a esperança foi voltando, e aí eu fui me enchendo de força de novo, força, esperança, e buscando junto com a médica, né, entender o que estava acontecendo, até que ela virou para mim e falou assim, olha, nos seus exames não acusa nada. Eu não posso te encaminhar para um tratamento porque os seus exames não acusam nada. Vamos fazer o seguinte, tem alguns casos de trombofilia que realmente não aparecem no exame. Eu não posso afirmar que você tem trombofilia porque o seu exame não diz isso. Mas vamos tentar de novo a gravidez mais uma vez. E a minha médica preocupada pela questão da idade, né? Porque quanto mais a idade avançava, mais difícil ia ficar. Vamos avançar nos exames, vamos avançar no tratamento, você engravidar novamente. E aí, quando você engravidar, a gente entra com tratamento como se fosse trombofilia. Como se fosse, porque o seu exame não diz que é. E aí eu orei a Deus e eu falei, ainda fui consultar um outro médico, se eu, estando grávida, tomar medicação para trombofilia, mesmo eu não tendo trombofilia, isso faria mal para mim ou para o bebê? E aí o médico falou, não faria mal nenhum, a única coisa que não vai fazer efeito, porque se você não tiver trombofilia, mas mal também não vai fazer. Eu falei, então tá bom, voltei para minha médica e falei, vamos tentar. E aí fui e tentei. E aí fui lá e engravidei. Entrei com o tratamento de trombofilia que ela tinha falado que assim que eu engravidasse eu iria entrar. E foi aí, com a graça de Deus, que fez a minha esperança voltar, que me fez buscar orientação médica. Colocou uma médica no meu caminho que soube me orientar, embora os meus exames não acusassem nada. E com pessoas ali do meu lado, orando, me dando força. E aí hoje está a Maria Flor. Então foi Deus que eu posso dizer que Deus reuniu um batalhão. Gente até de outro estado, que falava, eu tô orando por você. Como é que você tá? E na expectativa da minha filha nascer. E Deus movimentou pessoas no meu trabalho, porque a minha gestação, ela foi... Eu precisei de cuidados, eu precisei de repouso. E Deus usando pessoas no meu trabalho para falar, você vai vir só 2 vezes na semana, o resto do dia você descansa em casa. E a Leti sabe que o nosso trabalho a gente não pode se ausentar. E então Deus usou pessoas, muitas pessoas. Então é aí que você consegue reconhecer o propósito de Deus. Não, Deus realmente tem propósito com isso. Porque tá, da mesma forma que se levantava palavras contrárias, mas depois eu fui vendo Deus levantando pessoas e pessoas e pessoas e coisas acontecendo e tanta gente torcendo pela minha gestação que eu nem imaginava. E aí eu vi Deus, eu vi a mão de Deus através de vidas, através de pessoas. Então, o que me fez não desistir foi Deus. Foi só por Deus. Que usou situações, que usou pessoas, que fez a minha esperança voltar. E é muito interessante, nesses momentos, a gente dar ouvido à coisa certa. Porque se a gente der ouvido só ao contrário, às palavras contrárias, realmente a gente vai desistir. Mas graças a Deus que Ele usa pessoas. Da mesma forma que tem pessoas com palavras contrárias, tem pessoas que vêm para nos levantar. Então, se alguém aqui está assistindo aqui, está passando, seja qual for a situação da vida, ouça as pessoas que Deus tem colocado para te levantar. Não ouça as pessoas que Deus tem colocado, que o inimigo tem colocado para te destruir, para fazer você cair, para fazer você duvidar e principalmente para fazer você desistir. Ouça as pessoas que Deus tem colocado para te levantar, para te apontar o caminho. Isso é verdade. E a Lídia acabou aqui de falar sobre a fé, né, Lídia? E aqui, assim, a gente fala que tem fé, né? Falar assim, eu tenho fé. Mas é muito fácil você falar que tem fé quando você também não está passando por nada. Se você tem uma coisinha ali, outra coisinha aqui, mas quando tem algo que parece que é impossível, ó, parece que é impossível, aí é ali que vai ver o seu grau da sua fé. Você tem realmente confiado? Você tem realmente confiado que você é capaz? Gente, nós somos seres humanos, somos. E como eu falei, uma palavra dói muito.
Uma palavra dói muito. Mas a gente tem que saber usar a nossa fé. Como já foi falado aqui, a autoridade que Deus nos deu. Porque, assim, em qualquer área, até a Lídia que acabou de falar, em qualquer área, a gente veio trazendo essa história que é assim, muitas mulheres passam por isso, muitas mulheres têm essa dor e acham que não tem jeito. Como também tem muitas mulheres, homens também, que estão passando por algum processo que acham que não tem mais jeito. Ou que estão passando, vou perguntar aqui também, que estão passando por algo que às vezes assim, você ali está no seu planejamento, da sua vida, seja em qualquer área, como eu vou falar aqui novamente. E, de repente, você está todo alegre ali, uma palavra que é lançada e você fica mal. E eu ouvi a nossa mentora, uma vez que ela falou, né, numa das mentorias, numa das aulas que ela nos deu, da academia dela no digital, ela falou, você tem até direito de ficar um dia mal. Mas às vezes você não fica só um dia mal. Entendeu? E eu entendi o que ela falou. Você tem direito de ficar um dia mal. No outro dia você vai estar mal novamente, mas você tem que se reerguer. Você tem que se levantar. Você não pode deixar que isso te abate. Você já ficou aquele dia mal. E se você ficar no outro dia, o outro dia vai ser a mesma coisa. E quantas vezes não acontece com a gente? A gente fica ali uma semana mal. Você tinha assim, você estava tão feliz com algum projeto que você estava aí, estava dando tudo certo. Pô, que bom, tá dando tudo certo. E de repente lançaram uma palavra e você ficou mal. E você assim deixou até mesmo que outras pessoas que estão à sua volta aí vê que você tá mal. Ah, Licene, mas quem consegue esconder? Realmente, ninguém consegue esconder quando você tá mal. Mas aí é só fé, não, Deus. Ontem eu fiquei mal, hoje mesmo eu não querendo, eu vou fazer. Vamos lá falar alguma coisa que podemos fazer? Levantar mais cedo. Ah, vou levantar cedo nada, num friozinho que tem feito a beça, vou levantar nada para nutrir a minha fé? Não vou fazer. Vou deixar que o meu corpo fique aqui, ó, caído, na cama, quentinho. Isso é o quê? Zona de conforto. Então, se você for ver,